Fazendo a correção aqui da nossa atividade, nós temos aqui a comparação entre um ônibus e um avião. E o adjetivo fast, que significa rápido. Fast é monossilábico, certo? E, no caso aqui, é o ônibus que tem que ser comparado com o avião. Então, o ônibus em relação ao avião, no sentido de rápido, ele é menos rápido, ok? Então, se ele é menos, nós temos aqui um grau de inferioridade. Grau de inferioridade, nós aprendemos que tem a formulazinha de você usar o less, né? Centralizar o adjetivo fast e o than que vai comparar com o outro elemento. Então, um ônibus é menos rápido que um avião. Ou, como eu disse a vocês na gravação da nossa aula passada, eu disse a vocês que quando se tratar de inferioridade, a fórmula mais usada, na verdade, é a fórmula da igualdade na forma negativa. Então, o que que eu faço? Eu nego o verbo to be, né? Is not, então eu vou acrescentar o not depois do verbo to be. Seria a outra, opa, bati aqui, desculpa. Seria a outra opção, né? Is not as, você pode colocar as, adjetivo as, ou vamos colocar o so, adjetivo as. Ou seja, um ônibus não é tão rápido quanto um avião. Essa forma aqui é a forma mais utilizada quando você tiver que expressar um grau de inferioridade, mas essa daqui também está correta, ok? Vamos para a letra B. Eu tenho aqui o adjetivo intelligent e agora eu só tenho um elemento, que é o garoto, que está sendo comparado com um grupo, que é a classe dele. Então, nesse caso, é um grau de superlativo, né? Superlativo com um adjetivo longo, intelligent, né? E aí, eu vou fazer como? Eu uso a fórmula the most intelligent, tá? Intelligent. The most intelligent. E aqui eu tenho este. Aqui tinha que ter outro L, né? Faltou aqui. Então, eu tenho este é o garoto mais inteligente da classe, certo? Agora, eu tenho dois elementos na letra C. Mãe, a minha mãe, e eu. O adjetivo old, né? Old é um monossilábico, uma sílaba só. E eu vou comparar agora minha mãe comigo. Bom, se old significa velho, pela lógica, é claro que a minha mãe é mais velha que eu. Então, isso em inglês, como o adjetivo é curto, aí o grau de superioridade, tá? Ele é dividido também por sílabas. Então, para os monossilábicos, eu acrescento ER, que é o sufixo para superioridade, e o DEN, que significa que, tá? E aí fica, minha mãe é mais velha que eu. Aqui na letra D eu tenho um short, que é monossilábico também, short. Esse T é bem suave. E, mais uma vez, eu tenho apenas um elemento, que é Michael, que vai ser comparado com toda a família, o grupo, né? Um grupo. E aí é superlativo, como aqui em cima, superlativo. Só que agora eu não tenho mais um adjetivo longo, como eu tenho na letra B. Eu tenho um adjetivo curto, de uma sílaba só. Então, eu continuo usando o artigo de, né? E vou acrescentar ao adjetivo o sufixo est, que também significa mais. Não tem dem porque é superlativo. Aí aqui eu tenho Michael é o mais, ou no caso, a pessoa mais baixa da sua família, certo? Aqui é o ou a mais e aqui também, mas essa forma é para os longos, adjetivos longos, e essa forma com sufixo é para os adjetivos curtos, ok? Bom, na letra E, eu tenho little. Little é pouco, né?
Mas little tá lá nos irregulares, aquela forma irregular. A forma de little, no caso aqui, é um comparativo, né? Você vai dizer que eles receberam, é um comparativo de inferioridade, né? Só que do adjetivo little, que é irregular. Então, da palavrinha little, que é irregular. Então, aqui a forma de little é less. Então, eu tenho, eles receberam menos dinheiro que ele, ou do que ele. Eu tenho que botar aqui o than. Tá? No caso, é um comparativo, melhor dizendo, é um comparativo. E o comparativo é feito com than. Superlativo não, mas o comparativo sim é feito com than. Então, eu tenho aqui um comparativo de um nomezinho irregular. O de little é less, tá lá no finalzinho do nosso assunto, ok? Então, segue a mesma regrinha, usando than. Por que tem did aqui? Esse did é o auxiliar referente à conjugação do verbo da frase. O verbo está no passado, então você colocando o auxiliar no final, evita você repetir o verbo, porque senão ia ficar assim, eles receberam menos dinheiro do que ele recebeu. Para não ficar received, então a gente faz uso do auxiliar do tempo da conjugação do verbo em referência para evitar essa repetição do verbo, ok? Na letra F, nós temos bad, mais um adjetivo de forma irregular. E agora a gente vai comparar, aqui a gente tinha dois elementos, eles e ele. Aqui não, aqui a gente só tem o estudante sendo comparado com a classe, então é superlativo. Superlativo do bad, que é uma forma irregular, ele é monossilábico, então você vai ver lá no material que essa forma do bad é the roast, tá? É desse jeitinho aqui, né? Ele é um pouco diferente, não tem o aqui, então é the roast, que quer dizer o pior. Então, aquele é o pior estudante da minha classe, certo? Então, ele foi comparado com todo um grupo, que é a classe. Aqui, nós temos outro adjetivo curtinho, thin, que significa magro. E, mais uma vez, o grau superlativo, porque está comparando o senhor Robson com a família dele, que é um outro grupo grande, de vários elementos, né? Então, você vai dizer que ele é o mais magro da sua família. Thin é monossilábico. Então, vai ser a regra do sufixo de thin. Agora, o que acontece? Thin, ele é escrito consoante, vogal, consoante, as três últimas letras dele. Então, eu tenho que dobrar a consoante final do adjetivo antes de acrescentar o sufixo. Então, vamos lembrar das notas ortográficas, tá? O senhor Robson era o mais magro da sua família. Vai ver que ele fez foi pro nutricionista, né? Ele passou aí uma dieta de engorda e ele engordou aí e já não é mais o mais magro. Ou então foi malhar, né? Então, vamos aqui, continuando. Easy. Easy é um adjetivo de duas sílabas e terminado em Y. Então, tem aquela regrinha dos dissílabos terminados em OE, EW, né? Ou OE, OW, LE, Y. Então, esses dissílabos com essas terminações seguem a mesma regra dos monossilábicos. Então, a gente vai seguir a mesma regra. A gente está comparando um exercício com outros, os outros. Então, dois elementos. Então, aqui, a gente vai dizer que este exercício é mais fácil. Então, fácil é easy, mas é dissílabo terminado em Y. Então, a gente vai aplicar nota ortográfica, troca o Y por I, porque antes veio consoante, e coloco o ER, que é o sufixo de superioridade para os monossilábicos, e a palavra than, que vai significar que ou do que. Então, este exercício é mais fácil do que os outros.
E para finalizar, Susan e Helen têm 49 anos. Se tem 49 anos, não tem nenhuma mais ou menos velha que a outra, né? Então, eu tenho o adjetivo velho, old, e eu tenho aqui a mesma idade, as duas, então vamos fazer um grau de igualdade. Susan é tão velha quanto Ellen. Não que eu ache 49 anos velho, né? Mas tá aqui, Susan is as old as Helen. Ok, pessoal?